Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o Deva 11, trazendo aí algumas notícias muito boas para você que é cotista deste fundo imobiliário, que é um dos principais fundos imobiliários de papel, né, que tem entregado um retorno muito bom, mas o que tem impactado, de certo modo, ele é a queda que ele acabou sofrendo devido à inadimplência. Mas nós vamos trazer algumas informações importantes para você, mostrando que ele vem dando sinais de recuperação, certo? Mas antes de passar para o conteúdo do nosso canal, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo. Inclusive, o Deva 11 foi sugestão de conteúdo de um dos nossos seguidores. Então, o que aconteceu? Semana passada foi uma semana muito boa para o Teva 11, de forma que sexta-feira ele acabou fechando a cotação, uma elevação de 2,66. E isso é muito bom porque revela que ele vem se recuperando principalmente no mês de abril, né? Ou seja, nos últimos 5 dias ele vem subindo. E se nós pegarmos o último mês, quem investiu no DEVA nesse momento, né, teve uma elevação de quase R$ 5 na cotação. Ou seja, quem estava no prejuízo diminuiu o prejuízo em R$ 5 por cota. E quem comprou ele nesse período onde ele estava numa queda muito grande, está começando a ter um fundo na carteira, pagando muito, né? Pagando bastante, e percebe uma valorização, certo? Deixa eu explicar para vocês como é que isso acontece. Deixa eu pegar aqui o último um ano para mostrar para você. Se você estava aqui, né, principalmente aqui nesse período, aqui nos últimos um ano atrás, principalmente aqui lá no mesmo período de abril lá de 2023, você está começando a observar que teve uma subida, o que animou muitos investidores, né? Quando saiu de R$ 45 para 65, ele acabou caindo. Por que que ele caiu? Porque tinham muitos investidores que eles estavam no DEVA 11 e que eles estavam posicionados desde o início da queda, né? Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram esse momento de recuperação do DEVA 11 para imediatamente vender e acabar aí reduzindo o prejuízo que eles tinham. Então, muita gente fez isso. Agora que a gente começa a perceber que, como ele já vem andando de lado há um bom tempo, quem está presente no DEVA atualmente não é mais alguém esperando ele subir para vender. É alguém que o objetivo é permanecer nele, com o objetivo de agora esperar a recuperação desse fundo imobiliário. Ou seja, ele parou de cair, ou seja, ele está num excelente platô de compra, ele está em um excelente platô de entrada, né? Agora, se eu tenho poucos fundos de papéis na minha carteira, eu devo entrar nele? Não, você não deve entrar nele agora. Você deve procurar uns outros fundos. Por que que você não deve entrar nele agora? Porque ele vem andando de lado, caso ele caia mais um pouquinho, você vai se assustar e vai achar que ele vai cair ainda mais. Isso é normal. Mas para você que já tem uma boa carteira de fundos imobiliários e tem aquele dinheiro que você reserva na sua carteira com o objetivo de ter ganho, o DEVA 11 ele vem se mostrando uma excelente oportunidade, porque ele estava andando de lado, né? Ou seja, parou de cair,
Quem queria vender ele já saiu, quem queria recuperar o prejuízo já saiu fora, ou seja, ele parou de cair e ele começa a se recuperar. É tanto que nos últimos 5 dias, nos últimos um mês, né, a gente consegue perceber o que? Essa recuperação. Se nós olharmos os últimos um ano, olha o que eu falei para vocês, ele parou de cair e ele vem subindo e a tendência dele é subir. Aí nós temos um ponto muito importante. O DEVA, ele pode voltar para os patamares que ele foi um dia, quando ele bateu R$ 154? Sim, ele pode voltar se ele resolver a inadimplência da carteira. Por quê? Porque ele paga muito e entrega muito, principalmente em cenário de inflação alta. Agora, quando é que ele vai voltar para esses patamares? É no próximo ciclo de inflação alta ou somente no outro ciclo de inflação alta? Isso nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é o que? Olhando para o gráfico, olhando para o cenário de inflação, não só no Brasil como no mundo, o DEVA ele vai subir. Claro, quando ele subir, tem sempre aquele grupo esperando ele subir para vender. Então a cotação ela vai cair. Só que essa queda não vai ser mais intensa como foi a primeira queda e como foi a segunda queda, certo? Então isso daqui foi investidores ao verem que eles estavam caindo, aproveitaram logo para vender. Ele caiu muito. Quando ele se recuperou, a segunda leva de investidores que estavam posicionados dele aproveitaram para vender e se livrar dele. Inclusive, a Abel Invest, que é um dos investidores influência que gosta muito de fundo imobiliário, acabou vendendo o DEVA 11 aqui nessa subida que ele deu e assumindo prejuízo. Ou seja, quem tinha de sair já saiu. Sempre fica um restante? Fica, sempre vai ficar um restante. Um restante que fica na esperança dele subir, permanece, mas se ele cair mais um pouquinho, ele desiste e já vende. Mas quando essa turma sair, aí o impacto vai ser quase insignificante. Então, para você que não tem DEVA 11, parece um bom cenário de entrada para você. E para você que permaneceu até agora, claro que você não vai sair, né? Se você assumiu o prejuízo aqui na sua carteira, viu a sua carteira ficar vermelha, viu aqui como é que estava o DEVA 11 sofrendo aqui e você não saiu, você não vai sair nessa hora, na altura do campeonato, no momento em que o pior já passou, ou seja, que os cotistas que queriam sair já saíram. E por que que isso agora está ficando um cenário bom, principalmente de entrada, para você colocar um pedacinho nesse risco? Por quê? A cotação dele está R$ 46,30, está muito longe da cotação máxima, que é 68,52, e está muito longe da sua cotação histórica, que é 155. Claro que eu acho difícil chegar na cotação histórica, mas é possível chegar na cotação máxima? É. E só para chegar na cotação máxima você vai ter um ganho de R$ 22, ou seja, muito bom. De dividendo 14,84 nos últimos 12 meses, ele conseguiu reduzir essa desvalorização para 1,7 nos últimos 12 meses, o que é um excelente sinal, porque o DEVA já chegou a cair 40%, ele reduziu e atualmente nós estamos em 1,7 e no mês atual ele já vem se valorizando 5,54%, ou seja, a desvalorização ele vem reduzindo e a valorização vem aumentando, principalmente porque a taxa Selic está 10,25 e aqui você está ganhando 14,84 isento de imposto de renda, certo? Agora, claro, você que é cotista que já está ou que pensa em entrar, você tem que ficar de olho sempre no DEVA 11 e aqui, ó.
na carteira adimplente no encerramento do mês. Como nós podemos observar, ainda não saiu o novo relatório agora de abril. O último que saiu de fevereiro está 88,7. O que você vai ficar de olho? Você vai ficar de olho se agora, no mês de abril, ele consegue aumentar esse número aqui. Se ele conseguir aumentar esse número, é um bom sinal, porque o que derrubou o DEVA 11 foi os problemas da inadimplência e também, que muita gente não fala para vocês, foi a Selic alta. Por quê? Porque ele é um fundo bastante indexado a IPCA, ou seja, quanto mais inflação, mais ele se beneficia. Então, quando sair o relatório gerencial, você vai vir aqui em destaque e vai ver que, primeiro, se o valor da cota, se o dividendo sobe, se o dividend sobe, os retornos, algo medonho, né, 187,22%, mesmo diante da queda. Só de inflação mais 10,4%, ou seja, é uma carteira high yield, tem uma boa proteção contra quadros de deflação, ou seja, inflação negativa, a carteira está 99%, ela tem proteção contra quadros de deflação, ainda chega a uma boa posição no IFIX, ou seja, ele tem um papel importante no IFIX, tem mais de 46 operações e pulverizada em 16 estados, não somente São Paulo. O número de cotistas 117.876 já foi bem maior, mas com a inadimplência e a Selic alta derrubou esses números, mas principalmente a inadimplência, e o dividend yield já foi 17,20, ou seja, muito alto. Então você tem que ficar de olho aqui nesse ponto, carteira adimplente no encerramento do mês. Se esse número aqui subir agora no próximo relatório que sair, é um bom sinal, ou seja, um excelente sinal que o fundo ele vem se recuperando, né? Ou seja, uma excelente informação para você. Além disso, é interessante você descer aqui embaixo e sempre ficar de olho nas receitas, né? Nós podemos observar a receita ela vem crescendo, ou seja, 2024 tem sido um ano muito bom, porque janeiro 9,3 milhões, em fevereiro 9,3 milhões, e se ele repetir esse dado, significa que o fundo ele vem se recuperando. Por quê? Porque o ano passado ele ficou ali migrando entre a casa de 7,7 e 8,2. Então esse ano já tem sido bem mais saudável e se nós tivermos inflação mesmo para valer, os resultados vão ficar ainda melhor. Outro ponto que você tem que olhar é a carteira de crédito, onde os verdinhos estão pagamento em dia, tem ainda uma grande porcentagem pagamento em carência, ainda tem alguns segmentos ainda que está inadimplente, como loteamento Goiás, o Gran Viver, ou seja, são alguns loteamentos que se encontram inadimplentes, né? Principalmente a carteira dele de loteamentos e multipropriedades, que estão inadimplentes, ou seja, não estão conseguindo pagar, né? Agora, você tem que ficar de olho se isso daqui reduz. Se isso reduzir, receita aumentando, dividendo aumentando, o valor da cota aumentando, e o número de inadimplência caindo, isso é um sinal que o mercado está começando a ficar favorável para o DEVA 11. Por quê? Porque quando a Selic cai, principalmente se na próxima reunião do Copom tivermos queda da Selic, o setor que acaba mais se beneficiando é o setor de fundos imobiliários, certo? É o setor aí que acaba mais se beneficiando dessa situação. E acaba mais se beneficiando dessa situação, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês